Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Lísia, sou psicóloga. Estou aqui hoje a convite de vocês para compartilhar um pouco do que eu penso, do que eu vivo no meu dia a dia, como profissional, como buscadora, como vocês. Ao pensar num tema para discutir com vocês, eu pensei numa frase que eu gosto muito, que diz assim: nós viemos do amor e para ele voltaremos. E eu acredito que é essa a jornada nossa de evolução e de desenvolvimento. Nós somos frutos da criação divina. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós somos sim centelhas divinas. Nós viemos dessa fonte de amor incondicional com uma missão que Jesus, quando veio aqui, nos lembrou bem, né? A nossa missão é amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, nós viemos desse amor com a missão de experimentar o que significa viver isso nesse planeta. É traduzir o amor incondicional nos nossos dias, né? Nas nossas relações. Enfim, acho que a gente chega nesse mundo buscando exatamente isso. E a nossa chegada, né, no mundo, ela acontece por meio de um encontro sagrado, entre dois sagrados, o sagrado masculino e o sagrado feminino. Esse encontro é tão sagrado, tão divino, tão cheio de energia que é capaz de produzir uma vida. Muito provavelmente, os nossos pais nesse momento, nesse encontro, não tinham consciência disso. Ou muitos não tinham, enfim, isso é outro departamento. Mas o fato que essa energia estava presente nesse momento, no momento do nosso nascimento. E por meio dessa concepção, a gente chega ao mundo, num lar, buscando isso, ser acolhido, ser aceito, ser amado, buscando reconhecer o amor incondicional de onde a gente veio, ou o amor incondicional que foi gerador, né, da nossa vida. E buscando esse amor perfeito e incondicional, a gente lida com pais que são humanos, que são completamente imperfeitos, né, e cujo amor, né, embora muito próximo do amor incondicional, é totalmente condicional, como é todo amor humano. E aí começa o nosso desafio, né? Porque nós nascemos querendo encontrar o amor que a gente conhecia e a gente recebe um amor um pouco diferente daquilo que a gente imaginava. Dentro do processo de desenvolvimento do ser humano, né? A criança nasce voltada para ela mesma. Então, nessa busca desse amor, a gente está interessado apenas nas nossas necessidades. A gente tem um ideal de amor e a gente fica buscando ele o tempo todo. Como esse amor não está presente, isso gera em nós uma sensação de falta. E gerou em todos nós, por melhores os que tenham sido os nossos pais, todos nós sentimos essa falta. E isso, de certa forma, impulsiona a gente na jornada, né? Porque todas as nossas relações posteriores é sempre pautada nessa busca. O que nós desejamos no nosso íntimo é pertencer, ser aceitos como nós somos e sermos amados. A gente usa essa força motriz, a gente busca isso em todas as relações, em todas as escolhas que a gente faz. E a questão é que essa busca, ela é feita com muito pouca consciência, né? Quando nós somos crianças, nós estamos obedecendo o princípio do prazer nessa busca. Quando nós mudamos de fase e entramos na adolescência, a gente tem a tendência de achar que já é dono do próprio nariz e que é
muito melhor do que os nossos pais, né? Do que foram os nossos pais. Com essa arrogância típica da adolescência, a gente segue no mundo dizendo: eu posso não ter tido aqui tudo que eu queria, mas eu vou conquistar. Eu sei como ser um bom pai, uma boa mãe, eu sei como ser um bom homem, uma boa mulher. Não são meus pais que vão me dizer quem é que eu sou. Alguns de nós passaram por essa fase com mais rebeldia, outras com menos, mas enfim, o grande lance da adolescência é esse, né? Buscar quem a gente é, e dentro dessa busca a gente segue achando que já sabe de tudo, ou seja, que a gente é muito melhor, muito mais experiente, muito mais moderno do que os nossos pais. E aí é isso que chega a vida adulta. E na vida adulta, a gente vai experimentar algumas roupas, né, dos nossos pais, e a gente percebe que não é tão simples assim, né? Que ser quem a gente deseja ser não é uma mágica fácil de conseguir. Que esse amor que a gente julga incondicional e perfeito, ele não é um amor desse mundo. Nessa hora em que a gente já deu bastante cabeçada e que nós percebemos que a gente sente uma falta que na verdade não vai ser preenchida a qualquer custo ou não tem sido preenchida, é que a gente começa a buscar sentido, seja aumentando o nosso vínculo com a espiritualidade, seja buscando um trabalho terapêutico das mais diversas linhas, incluindo a psicoterapia, né? Quando a gente tem essa oportunidade, né, de mergulhar nesse espaço, a gente começa a olhar a história e perceber o quanto a nossa busca esteve envolvida nisso, em sermos amados, em descobrirmos o amor. E aí, nessa hora, se a gente estiver sendo bem orientado, nós vamos descobrir que o amor dos nossos pais, embora não tenha vindo no pacote que eu imaginava, não tenha sido da forma como eu queria, eles foram, sim, a representação desse amor incondicional. Então, a primeira experiência de amor que a gente precisa verdadeiramente fazer é reconhecer e honrar o amor que nos formou e nos recebeu, independente da forma como ele tenha se apresentado. Então, biblicamente, também existe uma passagem que diz que a nossa evolução é garantida se a gente consegue honrar os nossos pais, se a gente consegue honrar a nossa história. E é exatamente por aí que começa o amor próprio, honrando o tempo do meu nascimento, honrando a minha história, honrando os meus pais nessa existência. Olhando para eles e percebendo que, mesmo que o amor deles não tenha sido assim tão incondicional, eles fizeram o melhor que puderam, né? Alguns pais, o melhor que puderam foi abandonar, foi sair de cena, né? Alguns pais, o melhor que puderam fazer foi doar o filho, né? Ou deixá-lo para que outra família pudesse criar, enfim. Se todos nós estamos aqui hoje de pé para ouvir a nossa história, é porque o movimento dos nossos pais foi mais que suficiente para que a gente existisse e iniciasse a nossa jornada. E é só quando a gente entra em paz, quando a gente fica em paz com essa história, é que a gente começa a descobrir o que é amor. Amor não é afinidade, amor não é gostar, amor não é se dar bem. Amor é um sentimento muito maior do que isso, né? Amor é vínculo de existência baseado na nossa centelha divina, naquilo que é próprio do ser humano. Então, quando a gente vai se dando conta dessa grandiosidade da vida, né? E a gente é capaz de desenvolver um sentimento de gratidão por tudo aquilo que aconteceu,
a gente começa a descobrir de fato o sentido e o significado do que é viver com amor. Outro dia eu escutei, aliás, já faz algum tempo, né, uma distinção entre a palavra gratidão e agradecimento que eu acho interessante colocar aqui. Agradecer pela nossa vida, ou agradecer pelas coisas boas que acontecem na nossa vida é fácil, porque todas as vezes que algo de bom acontece, é muito natural que eu diga obrigada. Mas gratidão não é ser agradecido pelas coisas boas. Gratidão é reconhecer tudo o que aconteceu sem nenhum juízo de valor. Ou, até de outra forma, visualizando tudo de bom que existiu naquilo que aparentemente não foi tão bom assim. Então, não é fácil ser agradecido se eu fui abandonado numa lata de lixo. Não é fácil, aliás, ter gratidão, né, por pais que de repente foram violentos. Não é fácil ter gratidão se eu experimentei a falta de diversas formas. A falta de um pai, a falta de uma mãe, a falta de amor, a falta de afeto, enfim. Então, ser grato é ser capaz de reconhecer que tudo aquilo que aconteceu na minha vida e tudo aquilo que acontece tem um sentido e é uma oportunidade para que eu exercite a minha capacidade de amar. A minha capacidade de amar é a minha capacidade de aceitar. E aí não é uma aceitação arrogante, do tipo, não concordo, mas aceito. Aceitar é estar em acordo com aquilo que foi a história de cada uma das pessoas com as quais eu me relaciono, inclusive com a minha mesma. Quando a gente chega numa família, a gente se esquece que ali já havia uma trajetória. Meus pais têm uma história de vida também, que os permitiu ver e agir da forma como eles veem e agem. Não teria nenhuma possibilidade dos meus pais terem sido diferentes comigo, porque eles já tinham uma história. Não existe possibilidade nenhuma do meu esposo ser diferente de quem ele é, porque ele tem uma história. Não tem possibilidade nenhuma do meu chefe, né, dos meus amigos, das pessoas com quem eu convivo serem diferentes, porque cada uma delas tem uma história. A história de busca pelo amor. E cada um interpretou essa busca de uma forma diferente. Então, amar ao próximo como a si mesmo é fazer primeiro a experiência de aceitação consigo próprio, com a sua jornada, com a sua história. Porque entrando em paz com ela é que eu consigo mudá-la. É muito comum a gente ver dentro do consultório terapêutico também o quanto as pessoas têm dificuldade de mudar exatamente porque ainda não entraram nesse estado de paz e de aceitação. Todas as vezes que eu olho para a minha história e olho tentando mudar de alguma forma tudo aquilo que aconteceu, eu estou trabalhando num espaço que já não faz sentido mais, porque no passado ninguém realiza nada. A gente é capaz de realizar quando nós estamos aqui, no momento presente. E o momento presente é possível porque tudo aconteceu da forma como aconteceu. E é tudo que aconteceu que me traz uma percepção de que eu não quero mais, que me move num movimento futuro de algo diferente. Então, tudo que aconteceu serve para duas coisas. Ou para eu buscar fazer igual porque foi bom e foi agradável, ou para eu buscar ser diferente. E todos os dois ensinamentos são válidos de forma igual. Então, não interessa o que fizeram comigo, né? Mas interessa o que eu faço do que fizeram comigo, já dizia um filósofo. Nessa caminhada, né, na busca do amor e da aceitação, quando a gente consegue olhar para a nossa história e pela perspectiva da inclusão, então, porque se eu sou grato por tudo aquilo que aconteceu, se eu aceito tudo aquilo que aconteceu, eu deixo tudo o que aconteceu incluído na minha história. Quando eu olho para a minha história e algumas partes eu queria tirar, não queria que ficasse aqui, eu estou trabalhando com um processo de exclusão. E todas as vezes que eu excluo algo da minha vida, da minha trajetória, eu fico mais vazia.
Toda vez que eu incluo, eu me sinto mais cheia, mais plena. Portanto, mais forte, inclusive para fazer escolhas completamente diferentes. Quando a gente para de exigir dos nossos pais que eles tenham sido de uma forma ou de outra, quando a gente aceita eles exatamente do jeito que eles são, a gente começa a ter uma relação diferente com a vida. A relação que nós estabelecemos com a nossa vida, com os nossos desafios, é exatamente a relação que a gente estabeleceu com os nossos pais nessa busca. A autoestima que a gente sente em nós, a forma como a vida manifesta a prosperidade ou a abundância para nós, vem dessa nossa capacidade de aceitar os pais, que é a nossa capacidade de receber. Todas as vezes em que eu olho para esse amor que eu recebi, julgando, não recebendo integralmente, é como se eu não estivesse abrindo os braços para receber o que a vida me trouxe. E aí eu também não abro para receber as oportunidades de trabalho, para receber as oportunidades de estudo, para ter um bom relacionamento. É muito interessante, né, como esse conhecimento é antigo, tão antigo que está presente lá na Bíblia. Seus dias serão longos se você souber honrar seu pai e sua mãe. Significa isso, né? Você vai ter vida em abundância. A gente entra em contato com a nossa prosperidade, né? E quando a gente fala dessa relação, né, do nosso sistema, às vezes a gente se descobre repetindo coisas, repetindo padrões que a gente não agrada e que tem a ver com a nossa família. A gente repete esses padrões justamente para aprender a reconhecer tudo aquilo que aconteceu. Essa é a engenharia da vida, né? Quando eu não sou capaz de reconhecer a história dos meus pais, inconscientemente eu acabo repetindo elas, para ver se sentindo na pele eu consigo de fato compreender. Então, quando eu tenho um destino ou um acontecimento, né, difícil na minha vida, lá atrás, quanto mais eu compreender, tiver compaixão e fazer esse exercício de amor e aceitação com aquilo que aconteceu, mais livre eu estou para fazer diferente. Quanto menos compreensão eu tenho, quanto menos amor eu dedico a isso, maior a probabilidade de eu vir a viver o que eu repudiei na minha própria pele, né? E é interessante lembrar que nenhum dos nossos ancestrais, sejam nossos pais, nossos avós, nossos tataravós, nenhum deles deseja a nossa infelicidade, né? Nenhum deles quis que a gente viesse e reparasse o que foi feito por eles. Eles fizeram o melhor e desejam que a gente também faça. Então, cabe a nós receber o que eles nos deram, né? Receber as dores, receber as experiências, incluir tudo isso, né, em nós e nos fortalecer para caminhar, para ir adiante, para construir a nossa própria história, né? Quando eu sou capaz de me ver dessa forma, quando eu sou capaz de me amar integralmente, considerando tudo aquilo que aconteceu na minha vida, todos os erros, todos os acertos, todas as dificuldades, toda luz e toda sombra, eu me torno capaz de amar o outro como ele é. De fazer esse movimento de compreensão, de compaixão, porque eu já vou ter experimentado isso na pele. Aí sim eu posso amar o próximo como a mim mesmo e cumprir a minha missão nesse planeta. Quando a gente descobre a profundidade, né, desse significado, né, a profundidade dessa experiência, eu acho que toda relação nossa passa a ser sagrada, extraordinária. Eu acho que assim a gente caminha para perto da nossa essência divina, né?
E claro que tudo isso é processo. Quando a gente fala aqui na teoria, fica claro e às vezes parece simples. Na verdade é simples, só não é fácil, porque isso exige uma dedicação, né? Quando a gente olha para essa história, até que a gente seja capaz de aceitar, a gente tem que lidar com diversas emoções. E é por isso que muitas vezes a gente precisa de ajuda nessa caminhada. Porque a sensação de ter sido abandonada, ela está tão registrada, tão impregnada comigo, que às vezes é difícil sim compreender esse abandono como algo que eu ganhei dos meus pais. Então, como eu já disse, na teoria é simples, mas como é que eu faço isso dentro de mim? Qual é o movimento que eu faço? E hoje, né, eu penso que o nosso maior desafio, enquanto sociedade, para chegar nesse espaço é domar o julgamento. Nós estamos vivendo numa época em que é muito fácil dar a nossa opinião, né? Então, a todo momento, nas redes sociais, como eu não estou cara a cara com as pessoas emitem a sua opinião, julgando as histórias alheias, sem ter noção do que se passa ou do que se passou com aquela pessoa até aquele determinado momento. Então eu desrespeito o sagrado que há no outro, quando eu olho para o outro e o julgo a partir da minha percepção que não tem a ver com a caminhada dele. Então, um aprendizado que eu acho que era fundamental para que a gente pudesse viver mais em paz no mundo era domar a nossa capacidade de julgar. Eu falo domar porque é instantâneo, é intrínseco nosso, né? Nós vivemos julgando, é muito complicado isso não acontecer. Mas a gente precisa pelo menos ter consciência desse nosso julgamento, para que a hora que a gente perceber que está acontecendo, a gente se lembre, opa, eu estou diante de um outro sagrado. Eu estou diante de uma pessoa que não teve outra possibilidade de não ser assim. E eu preciso compreender e aceitar. Enfim, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, né? Que a gente seja capaz de experimentar esse amor em nós a partir dessa compaixão, a partir dessa aceitação e que a gente possa dividir isso também com as pessoas à nossa volta, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, uma oportunidade altamente desafiadora, porque gravar um vídeo, né, com esse tanto de tempo não foi tarefa fácil, eu comecei e parei inúmeras vezes, mas enfim. Sinto muita falta, né, da conexão, do olho no olho, da troca, mas eu me coloco então à disposição para receber perguntas de vocês, comentários. Se vocês quiserem, podem solicitar aí os meus contatos, né, para as pessoas que estão na liderança desse projeto. E eu fico à disposição de vocês mesmo para trocar o que vocês desejarem. Então, muito obrigada por tudo. Com carinho. Até breve.